Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula. Eu sou o professor Guilherme De Luca, sou professor de legislação e estou contigo para nós abordarmos um tema muito importante e que é cobrado do seu edital, futuro médico perito federal. Nós vamos falar de avaliação e gestão da saúde no Sistema Único de Saúde. Mais uma vez, seja bem-vinda a essa aula. Nós vamos falar de um assunto de extrema importância. E esse assunto compreende o funcionamento do SUS e também os desafios que nós temos aí diariamente para garantir saúde pública de qualidade, obviamente. Na realidade, nós não, né? Vocês que são médicos. Eu sou advogado. Geralmente, advogado ele tumultua. Essa é a real. Mas hoje nós vamos explorar aqui para vocês os principais desafios. Nós vamos tratar dos principais instrumentos que envolvem realmente a gestão e a avaliação do SUS. Nós vamos tratar desses dois assuntos aí, vamos falar desses elementos e mais, vamos pensar aqui como que isso vai ser cobrado, como que isso vai ser exigido ao longo da minha prova. Vem comigo então a partir de agora. Como eu disse para vocês, nessa aula eu estruturei ela em alguns objetivos. Então, para que a nossa aula ela siga aí um ditame bem bacana, tal, nós vamos falar de 4 pontos centrais. Quais são esses 4 pontos que eu quero falar para vocês? Primeiro, nós vamos compreender a importância da avaliação de gestão no SUS. Nesse primeiro ponto, a gente vai abordar isso. No segundo momento, como está aí no seu slide, nós vamos falar, obviamente, da identificação dos instrumentos e indicadores de avaliação que são utilizados aí para medir o desempenho do sistema. Qual sistema? O SUS, obviamente. Na sequência, aí na sua tela, no terceiro momento, o objetivo é justamente entender as ferramentas de gestão e as responsabilidades de cada ente federativo. E também, por fim, nós vamos abordar um outro ponto. Vamos conhecer os principais desafios que são enfrentados para a gestão do SUS, para que ela aconteça aí de modo mais eficiente. Então, nós vamos abordar todas essas temáticas ao longo dessa aula. E para começar, eu quero falar para você, nós vamos lembrar uma coisa básica que diz respeito à estrutura do Sistema Único de Saúde, do SUS. O SUS, ele é regido por 3 princípios básicos. Quais são esses princípios básicos? Universalidade, integralidade e equidade. Nós falamos bastante desses princípios, deixa eu sair aqui para você ver. Isso significa para nós que todos têm direito à saúde. Todos têm direito à saúde. O atendimento, ele necessita ser um atendimento completo. E as desigualdades sociais, elas precisam ser consideradas para garantir a justiça social. Portanto, eu posso dizer para você que as avaliações e gestão, conforme eu coloquei aqui no nosso slide, eles vão ganhar um papel de muito destaque. Avaliação e gestão, elas vão garantir a qualidade, a eficiência dos serviços públicos. Tanto que por meio desses controles e avaliações aqui que eu menciono para os senhores, é possível que haja uma correção de falhas que possa acontecer na rede de atendimento, nas políticas de saúde. Modificar isso visando o quê? Visando garantir um atendimento muito mais eficaz, um atendimento muito mais eficiente. É isso que é possível aferir ao longo do nosso estudo. Lembrando que quando a gente fala do princípio da universalidade do SUS, o que isso quer dizer para nós? Significa que toda a população
todos os cidadãos, eles têm direito à saúde, conforme a gente pode observar. Quando a gente fala dessa questão aí envolvendo a integralidade do SUS, esse princípio considera as pessoas como um todo e que o SUS tem que atender a todas as suas necessidades. Para isso, é importante que haja, né? A gente sempre fala da integração das ações. E quando a gente fala de equidade, que é o último princípio que eu coloco lá para vocês, a equidade que não importa se é rico, pobre, azul, amarelo, branco, vermelho, não importa a condição. Todos eles precisam ser tratados da mesma forma dentro do Sistema Único de Saúde que a gente tanto aborda. Outro ponto que eu também gostaria de falar para vocês diz respeito aí, quando a gente fala, quando a gente destaca, sobre o sistema de avaliação do SUS, que é um dos tópicos cobrado no seu edital. E a avaliação do SUS, o que é? A avaliação do SUS, ela pode ser compreendida como um processo onde se afere o desempenho das ações de saúde, dos serviços de saúde que são ofertadas para a população. Então, por meio de uma avaliação, a gente pode identificar o que vai bem, o que vai errado, o que está certo, o que não está certo, o que precisa ser aprimorado. A gente faz isso. Existem 3 tipos de avaliação que a gente vai estudar. A gente tem o tipo que eu coloco para você de estrutura, que é o primeiro... Opa, deixa eu voltar lá. De estrutura, o de processos e o de resultados. E a gente vai estudar todos esses elementos, todos esses tipos de avaliação. Até porque, quando eu falo, deixa eu sair da tela aqui para você. Quando a gente fala dos tipos de avaliação, a gente precisa entender cada elemento deles. Quando a gente fala da avaliação de estrutura, eu coloquei assim para vocês no slide. Recursos materiais, humanos, financeiro. Na realidade, é isso mesmo. A gente vai analisar aqui os recursos materiais e humanos e financeiros que eles vão utilizar para que o SUS ele possa funcionar. Qual que é a estrutura que tem? Tem médico capacitado? Não tem médico capacitado? Como que está o contexto? É essa a ideia que a gente vai considerar quando a gente fala desse elemento. Outro ponto que eu quero falar para você. A gente precisa analisar também a avaliação de processo, que eu coloco para os senhores. O que é a ideia de avaliação de processo? Essa ideia de avaliação de processo é que se concentra na forma como os serviços são prestados ou como eles são executados, se ele está saindo de acordo com o planejado, etc. E até que a gente chega na avaliação de resultado. Na avaliação de resultado, busca entender os impactos, busca entender os efeitos que nós temos das políticas de saúde na população. Isso é um patamar importante que a gente precisa para entender toda essa dinâmica de avaliação. Então, para efeito de prova, se cair para você, você já sabe que nós temos 3 tipos. Estrutural, que é os recursos. O processo é para saber se o serviço está sendo prestado corretamente, se tem falha no que chega para o paciente, para a população, para o cidadão. E de resultado é como que isso está gerando impacto, como que isso está gerando efeitos na política de saúde que é prestada para a população. A partir desses indicadores, a gente vai poder, obviamente, chegar a ferramentas que vão poder ser utilizadas para a gente medir o desempenho do SUS. E para que a gente possa medir o desempenho do SUS, eu vou falar para vocês de 4 indicadores. Tome nota isso no seu caderno, porque esses indicadores, eles podem sim cair, porque a banca que vai fazer a sua prova, ela adora um conceitinho de vez em quando. O primeiro indicador vai falar da efetividade. Quando a gente fala da efetividade, eu estou falando da medição do impacto das ações de saúde que são dadas, que são garantidas, que são ofertadas para a população. Quando a gente fala de eficiência, eu estou falando da relação custo-benefício. É mais ou menos o princípio da eficiência da administração pública. Fazer o máximo com o mínimo possível. Essa é a visão.
Quando a gente fala do indicador de acesso, o que o acesso ele diz para nós? Ele verifica a cobertura da população que tem acesso ao serviço de saúde. Então, na região metropolitana de São Paulo, quantas milhões de pessoas são atendidas? E no interior? Na região de Bauru, de Assis, Londrina, não importa. E por último, nós temos a qualidade. Londrina e Paraná, tá? Antes que alguém fale. Quando a gente fala da qualidade, eu estou falando do nível de satisfação do usuário e da segurança que é dada para o paciente. A gente está trazendo à baila isso. E para que a gente possa avaliar esse desempenho no SUS, que eu coloco para vocês, muitos são os instrumentos que vão poder ser utilizados para medir isso. Relatórios de gestão, programação anual de saúde pode ser utilizado, sistema de informação de saúde, o nível das internações. Gente, cada um desses instrumentos que eu menciono para vocês permite coletar, permite analisar as informações que vão auxiliar nessa tomada de decisões, nas correções dos rumos, de maneira geral. É isso que vai ser feito, é isso que vai ser assegurado. É um ponto importante que nós temos. Agora, uma vez que eu falei para você de avaliação, é importante nós também entendermos o que é a gestão no SUS. Afinal, o que é a gestão no SUS? O que a gente pode concluir como gestão do SUS de maneira geral? E quando eu falo de gestão do SUS, é muito legal a gente analisar o quê? Que a gestão, ela é aquele mecanismo que vai envolver para nós planejamento, conforme eu coloquei aí para vocês, organização, direção, controle. São mecanismos básicos para a gente verificar esses recursos. Aliás, para falar de recursos, a gente não pode esquecer que, conforme eu já mencionei, no SUS a gente vai ter recursos de ordem humana, financeira, material. De certa forma, independente do que aconteça, o objetivo é um só. É garantir que o sistema de saúde ele funcione de maneira eficiente. A gestão ela vai se basear em descentralização, participação social, regionalização. São contextos que nos são oferecidos. Já parou para pensar que a gente vai se deparar com uma série de questões para entender essa gestão do SUS? Até porque quando a gente fala em gestão do SUS, a gente também não pode esquecer da figura dos gestores do SUS. E esses gestores eles estão presentes em todas as esferas, seja federal, seja municipal, seja municipal. A gente não pode esquecer que o Ministério da Saúde ele é responsável pela formulação de políticas nacionais. As secretarias estaduais de saúde elas vão coordenar as ações dentro dos estados. E as secretarias municipais elas vão executar as políticas de saúde na ponta, mais próxima aí da população. Cada esfera ela vai ter automaticamente competência, ela vai ter responsabilidade, tudo definido por lei. E ela precisa ser integrada para que haja um funcionamento eficaz desse sistema. Isso é um ponto legal para que a gente possa observar e compreender de maneira geral. Para que haja essa forma de gestão, nós temos que considerar que muitos instrumentos eles vão acabar sendo utilizados. Eles são fundamentais para que haja um planejamento, para que haja um controle. Tanto que eu posso destacar para vocês dentro dessas ferramentas as leis orçamentárias inicialmente. Dentre elas, o plano plurianual. O plano plurianual, ele vai definir para nós, ou ele vai trazer de uma maneira geral, as diretrizes que vão ser feitas aí dentro de cada 4 em 4 anos,
no que diz respeito ao orçamento público. Como que vai ser organizado? O Plano Nacional, Estadual, Municipal de Saúde vai organizar as ações de saúde em cada esfera que nós temos. Agora, o PAS, qual que é o papel do Programa Anual de Saúde? Definir metas do ano. E o relatório anual de gestão vai fazer o acompanhamento, vai fazer a prestação de contas para a sociedade. Se você vê, nós temos um planejamento que vai de médio, de curto, médio a longo prazo. Plano plurianual, 4 anos nós temos. O plano nacional aí que a gente pode destacar, plano nacional, estadual, municipal de saúde. Dentro de cada governo, como que a saúde se organiza? E assim vai. Nós não podemos ignorar isso. Temos que trazer à tona também que para apoiar a gestão do SUS, utiliza-se de algumas ferramentas importantes. Esse sistema de informação, ele permite o monitoramento de dados, o acompanhamento da saúde. E também a gente não pode esquecer que existem aí diversos contratos de gestão com organizações sociais da saúde, as OSS, que busca melhorar a eficiência dos serviços. Pessoal, vamos falar de outro assunto importante? Eu quero falar para você um pouquinho das ferramentas de gestão. Como eu coloquei aí no slide, né? A gente já estava falando disso, aliás. Mas para apoiar a gestão do SUS, então essas ferramentas, elas precisam ser aplicadas, elas precisam ser usadas. Gente, essas ferramentas, elas são utilizadas até mesmo porque a gente tem que combater a gestão do SUS como um todo. Enfrentar esses desafios complexos. Um dos maiores desafios que nós temos é o subfinanciamento. O que significa? A gente combater a escassez de recursos financeiros, a desigualdade regional. Isso é importante. Agora, uma outra situação que eu quero falar para você é do Programa Nacional de Melhoria do Acesso à Qualidade. Esse programa foi criado para avaliar e melhorar a qualidade da atenção primária à saúde. Isso, ele é muito útil, porque os serviços vão ser avaliados periodicamente e eles vão poder receber ou não incentivos financeiros. Vai depender de uma boa avaliação. Vai estimular uma melhoria contínua aí para que a gente tenha processos de resultado dentro do serviço de saúde. Nós também podemos falar do programa de avaliação do desempenho, PROADES, né, que o pessoal chama, que é uma ferramenta também que vai servir para monitorar a avaliação do sistema de saúde. Nesse caso, esse programa de avaliação do desempenho, ele vai coletar dados de desempenho. Em diversas áreas de atenção ele vai fazer isso. Ele vai permitir que haja uma identificação dos pontos críticos, das estratégias para aperfeiçoamento do sistema, tudo de maneira tranquila. Então são algumas condições que a gente pode destacar ao longo do nosso estudo. Gente, entenda uma coisa. Quando nós falamos de avaliação e de gestão, são temas essenciais para o bom funcionamento do SUS. São instrumentos de controle e de participação social que são fundamentais. Nós temos desafios importantes e o compromisso de principalmente vocês, médicos, e que serão médicos peritos do federal ou do INSS, para desempenhar um serviço de qualidade para a população. Então é importante a gente estudar esses pontos, reler aí esses itens que eu mencionei para vocês, para que na hora da sua prova, na hora do seu concurso público, você tire de letra. Se tiver alguma dúvida, vai lá no meu canal, Prof. Guilherme De Luca no YouTube, tem conteúdo lá. Tô deixando também o meu Instagram, @Prof. Guilherme para você, e vai ser aí uma oportunidade muito legal da gente poder trocar informações, trocar conhecimentos. Bons estudos, foque no conteúdo, vai dar certo, ou melhor, já deu certo, e eu tenho certeza que você vai tirar de letra. Te vejo aí numa próxima aula. Até mais!